Eu sou apóstolo Edivaldo, moro aqui no interior da Bahia, cidade por nome de Serrinha, 184 quilômetros da capital. Moro Certo. aqui já há uns 16 anos, mas já saí daqui 4 ou 5 vezes para outros estados, né? Por onde eu já passei pastoreando, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Goiás, por último Salvador, e agora de volta aqui para essa cidade. Mas sou, de fato, sergipano, né? Mas cheguei aqui na Bahia aos 16 anos e estou por aqui. Aí tenho a formação aí em teologia, como te informei, né? Sou teólogo, fiz o curso também de psicanálise e ultimamente nessa área de coaching, né? Certo. Também. E, na verdade, acima de tudo, só apenas serve, tentando servir da melhor forma possível às pessoas, entendendo que servindo as pessoas, eu estou servindo a Deus. Isso é muito bom, né? Quando a gente se doa ao outro, o outro acha que ele ganha muito, mas a gente ganha muito mais com isso, né? Com Eu certeza. sou Carlos Henrique, né? Agora terapeuta, conhecido como Carlos Henrique Humanizado. Trabalho com a constelação familiar sistêmica, coach também, né? Coach sistêmico, analista comportamental, professor de filosofia e secretário escolar na Secretaria de Educação do Distrito Federal, né? Mando um abraço aí para todos da Secretaria de Educação que está acompanhando aqui conosco, né? Mando um abraço também a todos do grupo de estudo de programação neurolinguística que está acompanhando aí com a gente. E esse projeto ele se chama Na Linha da Vida. Por quê? Porque na linha da vida tem sempre os altos, tem os baixos, né? E quando a linha está retilínea, chama o médico, porque aí a causa está difícil. É hora do choque no peito, é hora da massagem no peito, né, de levar porrada para ver se reaviva novamente. Então, vamos viver os nossos altos e baixos. Quando necessário, vamos atrás da orientação do profissional para ajudar, né? E é muito bom esse projeto porque nós estamos vendo o retorno da galera. Quando a gente recebe um feedback que o projeto está mudando a vida de pessoas e a gente fica muito satisfeito. É como o senhor acabou de falar, nós estamos no mundo para servir. Se nós não servirmos para nada, né? Para nada servirmos. Então, estamos no mundo para servir, né? Se nem para servirmos, então não servimos para nada, né? Esse projeto Na Linha da Vida, então, ele vem trazer, né, muitos artigos a respeito da saúde mental, terapia, desenvolvimento de coach, desenvolvimento pessoal. E nós temos uma parceira chamada Requinte Móveis, aqui do Distrito Federal, né, que trouxe um presente para todos aqueles que participam do projeto. Na sexta-feira e no sábado próximo, você vai até a Requinte Móveis, fala que participa do projeto Na Linha da Vida, né, e você vai ter ótimos descontos para poder comprar o presente do seu pai. Né, uma cadeira como essa da Live, que a Requinte me deixa bem confortável, né? A Requinte está dando esse presente para quem é parceiro do Na Linha da Vida. E, é claro, todos que estão aqui no Distrito Federal poderão aproveitar o saldão da Requinte na próxima sexta-feira, dia 31, e no dia 1º, porque nós já estamos entrando no mês dos pais, né? Se você não deixar seu pai confortável, ele não vai achar legal, né? Então, a Requinte é uma parceira que se preocupa com a saúde mental e o desenvolvimento dos seus clientes e não clientes. E por isso ela promove também aqui o nosso projeto e as nossas lives. E agradecemos, então, essa parceria. A nossa live de hoje vai falar sobre o poder da palavra. E narra-se a história que Deus disse e viu que tudo era bom. Porque com a palavra Deus fez o mundo, né? Deus construiu o mundo com a palavra. E nós, dentro de casa, estamos construindo o nosso mundo?
com o nosso diálogo, com a nossa palavra, ou estamos destruindo o nosso mundo? O que de fato nós estamos fazendo, né? E a nossa primeira pergunta, então, meu querido, é a comprovação científica para a expressão "a palavra tem poder"? Com certeza. Aliás, começando lá, como você mencionou, a primeira fonte, né, de confirmação que realmente a palavra tem poder são as Escrituras Sagradas. Né? Você falou em Deus, e Sim. se alguém estiver aí que não acredita em Deus, a gente respeita, mas eu, como Correto. eu tenho este princípio, né, de crer realmente na palavra de Deus como sendo fonte de todas as coisas, e lá está escrito que realmente todas as coisas foram criadas pela palavra, né? Deus disse, haja luz, houve luz, e aí por diante. Mas cientificamente também a palavra ela tem poder, a comprovação. Inclusive há um cientista japonês, agora me falta a memória para lembrar o nome, né? Mas ele fez uma experiência colocando em três vasilhas, 3 potinhos. Ele colocou arroz, né, dentro desses 3 potinhos e colocou água até cobrir o arroz. Nos 3 potinhos, da mesma forma. Num ele escreveu amor, no outro ele escreveu ódio, e no terceiro ele escreveu desprezo. E durante 30 dias, nesse experimento, ele fala para aquele potinho que está escrito amor, declarações, né? Eu te amo, você é lindo, você é maravilhoso, você... enfim. E já o segundo, ele manifesta sentimentos de ódio. Eu te odeio, você não presta, você não serve, palavras odiosas. No terceiro, simplesmente ele passa, né, olha, né, e faz, e diz palavras desdenhosas para esse outro terceiro potinho. Isso estar aí para você pesquisar no YouTube, na internet, você vai ver esses experimentos. E aí, no final dos 30 dias, aquele potinho que está escrito amor e que recebe palavras de amor diariamente, não sofre nenhuma mutação. No segundo do ódio, né, sofrem mutações, o arroz está embolorado, escuro. E no terceiro do desprezo, o arroz está totalmente apodrecido. Isso veio para dentro da sala de aula. Você pode ver também na internet, se tiver curiosidade, e ver algumas professoras, alguns professores começaram a introduzir isto na sala de aula, essas experiências, né, para comprovar e para ensinar as crianças, através desses gestos, né, desses atos, de que a criança não podia ficar dizendo para outra criança, você é feio, você é horrível, e ficar brigando entre si, né? Mas ficou comprovado ali durante 30 dias, nesse experimento, né, científico, de que realmente a palavra, tanto de amor, serve para conservar a vida, quanto a de ódio e desprezo serve para destruir, né? E isso vem confirmar também o que a Bíblia vai dizer, que o poder da vida e da morte está na nossa boca, está na palavra, né? Então, há sim comprovação científica para o poder da palavra. Tem sim. Muito bom. Nós vamos então passar para a nossa segunda pergunta, né? Se realmente há poder na palavra, quais os impactos ela pode exercer no relacionamento familiares, nos relacionamentos familiares, qual o impacto que esse poder pode exercer? Aí, se a gente apelar desde o Freud, né? Aliás, para essas 3 ciências que a gente está mencionando aqui, né? A teologia, a psicanálise e hoje o coaching. Se for tratar, o Freud ele vai entender isso, né? Que realmente a palavra ela é quem realmente dá direcionamento para a vida, para o ser, e dá sentido, né? E na verdade no ser humano é a forma
né, de expressão maior que a gente tem a nossa linguagem. Nós não podemos ser entendidos, nós não podemos ser compreendidos se não houver fala, né? Ainda que exista a fala hoje, né, através dos não verbal, né? Que são né, os surdos e mudos, tem a linguagem, né? Mas é uma forma de se comunicar. E a palavra, os sons, né, os sons emitidos, né, pela voz humana, aliás, já foi medido isso também, comprovação científica, né, através de decibéis e tudo mais, o quanto ela tem realmente poder avassalador nos relacionamentos. Da mesma forma como a palavra bem usada, ela tem o poder de construir relacionamentos. Todos nós somos frutos daquilo que nós ouvimos em toda a nossa história. Então, quando se pergunta quais são os impactos, né, que a palavra ela pode gerar, produzir dentro de uma casa, ou na sociedade, ou em qualquer ambiente. Já que nós somos seres que se relacionam e que se fazem ser compreendidos através do que nós falamos, e a Bíblia vai dizer que nós falamos do que o nosso coração está cheio, então pode-se dizer o seguinte, o que o Couto vai dizer também, né? Que nós somos o que nós ouvimos. Então, assim, nós podemos ser destruídos totalmente através daquilo, ou estar destruídos totalmente por conta daquilo que nós ouvimos em toda a nossa história, desde a nossa infância, né? Como as experiências científicas, o desprezo, palavras do tipo, você não vai conseguir nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai se dar bem em nada, você nunca vai fazer nada certo, você é uma lástima. Tantos pais dizem isso para os filhos, você é uma peste. É por isso que nós terapeutas temos bastante trabalho hoje em dia, né? Há muitos, aliás, os lares estão em decadência, né? Nunca se viu tanto divórcio, tanta separação, tantos meninos envolvidos com drogas, né? com álcool, enfim. Nunca se viu tanta família destruída. Aí quando se vai fazer um levantamento, vai ver exatamente o que que essas pessoas que estão em decadência, o que elas ouviram durante toda a sua história, durante toda a trajetória de vida, desde a sua infância. Então, quais são os impactos? Desde recalques, desde traumas, desde sentimento de inferioridade, né? Até depressão, né? A autoestima lá embaixo, né? A timidez, o medo. Enfim, esses sentimentos todos, eles são frutos daquilo que as pessoas ouvem de autoridades, como os pais, como professores, como autoridades religiosas. Então, a palavra tem um poder destruidor. Como tem também um poder de construir, né? Sim. O que a gente fala na religião de profetizar sobre as pessoas, e que a gente tem visto isso também em outras ciências, quando a gente libera a palavra favorável, né? Você vai se dar bem, você vai dar certo, parabéns, você é vencedor e tal. Isso leva a pessoa realmente para outro nível, né, de conquista extraordinário. Então, verdade. Mais ou menos por aí. Desperta o amor próprio, né? Desperta o amor próprio e o crescimento, né? Se pegar as pessoas que foram criadas debaixo de lares, né, que alimentaram a vida toda a ameaça nas palavras, né? E você comparar com aquelas que foram incentivadas pela palavra, que foram, né, impulsionadas a avançar, a crescer, incentivadas, a gente vai ver a diferença, né? Rapidinho. Correto. No sábado passado, eu estive fazendo a live com a Josi Amorim, né, de Pernambuco, em Recife, e ela é uma estudante de programação neurolinguística, né? Para quem não conhece, a programação neurolinguística é uma técnica que vai nos ajudar a reprogramar o nosso cérebro para poder olhar as coisas com mais positividade e dar mais significado a nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, nosso relacionamento,
né, a nossa razão do dia a dia. E ela contava justamente a história de Isaac Newton, né, que tem mais de 1.000 patentes criadas. E quando ele era pequenininho, a mãe recebeu um bilhete, onde a professora entregou na mão dele e falou para ele que ele só podia entregar aquilo para a mãe, que não era para ele ler. E obediente, ele fechou o bilhete e entregou para a mãe, né? Quando a mãe chegou e leu, a mãe, lendo na frente dele o bilhete, ela ressignificou o bilhete para ele. Ela leu o que a professora tinha escrito para ela. E para ele, ela passava outra coisa, né? Então, ela leu o bilhete para ele. O seu filho é uma pessoa muito especial. Essa escola não tem capacidade de educá-lo. Por isso, a senhora mesmo deverá educá-lo. E ele ficou com aquilo na cabeça dele para o resto da vida, né? E aí foi criar a lâmpada, né? E um dos processos que deu lá, quando falaram para ele, nossa, Newton, você errou mais de 900 vezes essa experiência da lâmpada. Ele falou, não, eu não errei, eu estava em processo, né? Eu estava em processo. E depois disso tudo, Newton encontra o bilhete. Depois que a mãe morreu, que ele já era conhecido, que ele já tinha mais de 1.000 patentes, ele encontra o bilhete. E o bilhete estava escrito, o teu filho é retardado mental, ele não pode ficar nessa escola. Né? Olha o poder da palavra, olha a ressignificação dos sentidos na vida dessa criança. Né? Era uma criança que era para estar marginalizada, não uma criança que teve potencial para criar mais de 1.000 coisas. Pois é. Imagina que se essa criança tivesse acesso a essa informação de um professor que era autoridade, né? E se fosse isso que ele tivesse lido lá, você é um retardado, né? Quanto essa palavra poderia destruir a vida do Isaac Newton, né? E aí, do outro lado, a mãe reverte, né, o poder da palavra negativa para uma palavra benéfica, positiva, e diz, não, você realmente é muito especial, né? E aí a gente vê exatamente quanto a colocação de uma palavra, né, é importante, né? E quanto a gente, às vezes, né, poder ser um instrumento que realmente barre, né, que impeça que a palavra negativa chegue à vida, especialmente dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos. O caso da mãe aí, né? Foi instrumento para impedir que aquele recado chegasse para a criança, que poderia destruir a vida dele. Correto. O exemplo da mãe de Isaac Newton, né? Nós também podemos tomar esse certo cuidado de refletir o que a gente vai falar um para o outro, né? De pensar se essa é a forma que eu gostaria que o outro estivesse falando comigo, né? Se ao invés de pronunciar aquilo que eu estou querendo de fato falar, se eu posso ressignificar, ou se o outro estivesse falando comigo, como se eu quisesse ouvir ele falando comigo. Porque se eu falo simplesmente por falar, eu vou ferir o outro. Né? Vou ferir o outro e aí, depois que a palavra está lançada, não volta mais. Mas se eu penso, se essa forma que eu vou falar para o outro seria uma forma que eu gostaria de escutar, e essa forma me faria sensível à fala do outro, aí eu começo a ter cuidado com esse poder da palavra, né? E realmente eu vou usar o poder a favor, né, do crescimento próprio meu e daquele que eu estou falando, né? Até mesmo para você fazer uma reclamação para o outro. Muitas reclamações a gente pode fazer até em forma de elogio. E a pessoa vai sentir muito mais impacto do que eu apontar na cara dela e falar bem assim, tá errado, não faça isso. Né? Se eu conseguir florear, se em vez de um vaso eu entregar, se em vez de um vaso quebrado, fedido, cheio de lixo, eu entregar um vaso cheio de flores, com certeza o outro vai abrir o coração, vai abrir a mente, né? E vai querer crescer. Cabe um parênteses aqui, né? Aproveitar a oportunidade de dizer para cada pessoa que está aí ouvindo a gente que cada uma delas é especial, extremamente especial naquilo que
né, que foram chamadas para fazer na sua vocação, naquilo que elas estão empenhadas a desenvolver, nos seus sonhos, nos seus projetos de vida. Cada um é único, é especial, né? Cada pessoa que está nos ouvindo aí nessa hora, independente de todas as palavras negativas que já ouviram, seja lá dos pais, né, dos familiares, seja de um professor, de um pastor, de um líder, de um padre, de um sacerdote, tenham ouvido palavras negativas em qualquer nível. Aqui nós estamos nessa noite para ser como a mãe lá do Einstein, que você falou, né? Isaac Newton. Então, estamos aqui para servir como instrumento, assim como a mãe do Newton, para dizer aos nossos ouvintes, né, que o recado que chega até você não é de tragédia, não é de derrota, né? A nossa palavra nessa noite é que você pode muito mais, você pode ir muito além do que você pode imaginar. Inclusive, a descrição bíblica diz que as coisas que os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram, nós não temos conhecimento, né, na nossa mente, essas coisas, elas estão reservadas para todos aqueles que amam a Deus. Como eu acredito que você que está aí, você crê que Deus existe e que o ama, então pode crer, e é o poder da palavra. Você pode ir muito mais além do que tudo que você já sonhou e já imaginou. E é isso que nós esperamos, né? Eu costumo falar que, independente da crença que nós temos, né, quando a gente bate o dedo mindinho, que dói muito, né, é o que mais dói, né, a gente sempre chama por uma força superior, seja Deus, seja o universo, seja o que for, né? E todos os dias nós temos então que ser grato por essa força que nos rege, né? Deus, o universo, seja quem for, né? Porque na hora do aperto a gente sempre chama por alguém, a gente não fica só não, a gente não enfrenta só não, né? Sempre tem alguém para... até o ateu, graças a Deus, né? Pois é. Então, para a gente passar para a próxima pergunta, antes mesmo de passar para a próxima pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco das suas áreas de atendimento, né? Porque às vezes a pessoa escuta falar psicanálise. Eu, por exemplo, até certo tempo, quando eu escutava falar psicanálise, o meu cérebro traduzia psicologia. Eu achava que era a mesma coisa, né? Você vê como é que o cérebro é menino danado, né? Então, o senhor pode exemplificar, né, para cada um o que é, de fato, a psicanálise. Depois nós passamos, então, para a teologia, né? E aí a gente chega, então, a explicar um pouco o que é a técnica de coach. A teologia, né, é a ciência que, né, já diz o nome, né? Teo, Deus, logia, estudo, né? Teologia é a ciência que tenta estudar a existência, explicar a existência de Deus, ainda que exista um cantor dos dias de hoje que diz: ninguém explica Deus. Deus, por ser infinito. Muito lindo esse canto. Ninguém nunca vai conseguir explicá-lo. O máximo que a gente pode fazer é levar as pessoas a entenderem, né? E a aceitarem a existência do Criador, de um ser supremo, né? Que não vemos, mas sentimos a sua existência, assim como o ar que respiramos, né? Que nós não, assim como o oxigênio, assim como a dor, assim como coisas invisíveis. Um dia um cidadão perguntou: eu não creio que Deus existe. Bateu no fusquinha dele e disse: eu creio que isso aqui é um carro, porque eu vejo e eu pego. E aí, na hora, a única alternativa que me sobrou foi: vem cá, você acredita que a dor existe? Eles, que bobagem, agora mesmo eu estou com dor de cabeça. Aí eu fui para a ironia, né? Cadê a dor? Eu não estou vendo. Como é que você pode me provar que a dor existe? Né? Então Deus, assim como o salmista Davi diz, só pode explicar a existência de Deus pela fé. Né? Não se pode explicar Deus em laboratório, em estudo científico. Então a teologia, ela se ocupa nessa tarefa de trazer o homem de volta para Deus, né? E de se apegar a esse sistema. E olha que Einstein, mesmo sendo ateu, ele chegou muito próximo, né? Ele disse justamente isso. Vem cá, você vê o ar? Não. Você respira? Respira. Ele entra dentro de você? Entra. Pois é. Né? Ele te nutre, ele te segura, te sustenta. Pois é, se você não vê o ar,
você não pega o A, você acredita no A, por que você não pode acreditar num ser maior? É isso. Então, essa é a nossa tarefa diária e principal. Nossa vocação é essa, é pastoral. Tudo que a gente faz, todo o conhecimento que a gente tenta acumular, estou com 57 anos, vou fazer 33 anos de ministério pastoral, desde os meus 24 anos de idade. Então, tudo que a gente acumula de conhecimento é na tentativa de desempenhar essa primeira tarefa, esse primeiro papel, que a gente entende ser um chamado, né? O ser pastor, o liderar gente na direção de Deus. Então, tudo que a gente faz é para melhor servir nessa área, certo? E, evidentemente, como ser finito que eu sou, limitado, eu nunca vou ser capaz de explicar Deus em toda a sua magnitude, em todo o seu poder, em toda a sua excelência. Mas uma coisa é certa, a gente pode comprovar a existência dele pela vivência, pela experiência, né, que a gente tem no dia a dia com o sobrenatural. E o seu ousado amor, né? E o seu ousado amor. Pois é, inexplicável, né? Como é que ousa me amar sem merecer? A psicanálise só procura a psicanálise quem está sofrendo algum tipo de dor, não é? Bem diferente. Aliás, algumas pessoas falam que também Deus, assim, as pessoas que não vão pelo amor, vão pela dor. Mas não é uma regra geral as pessoas procurarem Deus porque estão sofrendo, não é? As pessoas procuram quando sentem necessidade realmente de crer, elas procuram, e muitas vezes não precisa ser a dor, é por amor mesmo. Mas a psicanálise, as pessoas procuram resolver problemas, geralmente procuram quando estão sofrendo algum tipo de dor, de abandono, de depressão, de angústia, de medo. Aí vem, né, os sentimentos mais relevantes, que é o sentimento de suicídio, né, quando em depressão em alto nível, quando as pessoas estão sentindo solitárias, elas têm algum tipo de dor, elas procuram um psicanalista que vai usar exatamente da escuta, e é a única ciência que cura através da escuta, né? E um colega meu diz, é a única ciência que não tem preocupação com contraindicação. Não há contraindicação em ouvir. E o mundo todo hoje, né? Uma porcentagem altíssima de pessoas está sentindo realmente a necessidade de alguém para ouvir. Com essa correria, né, as ocupações não deixam as pessoas terem tempo de ouvir as outras. E aí, essas pessoas procuram no psicanalista essa pessoa que possa ouvir as suas dores. E só em porque nosso porão do inconsciente, ele está constantemente cheio, né? E a gente vai enchendo ele cada vez mais. Tem uma hora que alguma coisa cai desse porão, vai quicando e vai saindo fora, e tornando consciente. E aí a gente precisa organizar novamente, né? Exatamente. Então a gente é como caixa de lixo, né? Às vezes as pessoas são assim, como caixa de lixo. As pessoas vão jogando as imundícies delas, as sujeiras, né, as suas insignificâncias. E se você não souber reciclar isso e transformar em benefício, você adoece, né? Então, a psicanálise tem essa finalidade de, através da escuta, que é a livre associação, né? Você ouve e você, através da psicanálise, você leva o analisando a ele mesmo descobrir a saída que está dentro de cada uma delas mesmo, né? E aí a psicanálise usa geralmente da hipnose, da regressão, ou da livre, que a gente chama de livre associação, que é a conversa, né? Que é correto. Então, leva o indivíduo a encontrar a saída para as suas angústias. E por último... Usando aí, fazendo uma adenda aí à sua fala, né? Um dos grandes e primeiros terapeutas que existiu na humanidade foi o filósofo grego Sócrates, que ali na praça ele começava a questionar todo mundo sobre o que conhecia, questionava, até que todo mundo desconstruía o conhecimento, desconstruía as suas crenças, né?
E aí, na hora que todo mundo chegava e falava bem assim, poxa, não tem mais nada a acreditar. Aí ele falou, então agora juntos vamos ver o que pode ser construído, né? E aí cada um ia ali construindo o seu conhecimento, construindo a sua identidade, né? O bom terapeuta é aquele que leva a mostrar ao paciente, ao cliente, que o melhor terapeuta é ele. Porque se ele não aceitar a terapia, né, nenhum outro vai fazer nada. Então, a gente está ali como um instrumento para fazer com que a pessoa se escute e revisite a própria história, né? Exatamente. A resposta está dentro de cada um de nós e às vezes só precisa de alguém de fora que dê essas, né, que dê essa luz através de algumas técnicas e as pessoas realmente... A orientação. Uhum. E aí encontram a cura através apenas do... Aí vem o poder da palavra também, né? O da fala. Uhum. Viu? E o coach, a gente, quer dizer, usa técnicas... Aliás, ninguém procura porque está doente, um profissional nessa área, né? Porque, na verdade, procura alguém atrás de desempenho. Que conhecimento pessoal. Ele serve, né? Ele usa... Isso. O nome coach quer dizer o que mesmo? Na verdade, vem lá de trás, o condutor de carruagem, alguém que dirige alguém de um ponto A para um ponto B, né? Então, isso, é um processo, né? É muito comum hoje você ver esses nomes em alguns jogos, né? Partidas de futebol, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, em inglês, né? Que é o técnico, o orientador, aquele que usa de técnicas. Aliás, o que a gente mais faz é pergunta, né? E aí, chamar de perguntas poderosas, que realmente abrem portas, né? As pessoas simplesmente... Aí vem na psicanálise, chama de insight, né? Aí aqui a gente só fica naquela do que ficha que cai, e assim não cai realmente, né? As pessoas vão... Eu não tinha pensado nisso. Então a gente é um tipo de facilitador, né? E aí, através de algumas técnicas, a gente orienta as pessoas a chegarem ao seu máximo, né? E aí... Você fez o Tiago Giordano, não fez? Tiago Giordano. Pois aí ele diz que coaches super poderosos. Como é que ele diz lá? Coaches que não dá resultado. Os coaches super poderosos, né? Se não dá resultado, isso, não é coach, né? Não dá resultado, não é coach. Quando procuram a gente, elas querem resultados, né? E se a gente Só isso que ela quer. Se a gente for ético, como se espera que seja, é que tem gente que procura a gente pensando nessa área, pensando que a gente seria um analista, né? Aliás, apesar que tem o PNL, né? O analista comportamental, mas algumas pessoas procuram pensando que é o tipo de psicólogo, psicanalista, e na verdade não é, né? As técnicas são bem diferenciadas, né? E o que a gente propõe realmente levar o indivíduo ao seu máximo, né? Tirar o indivíduo do ponto de letargia que ele se encontra e de falta de resultados e levar realmente ao máximo de desempenho possível através de orientações, né? Nas mais variadas técnicas que se tem, que pode ser usado através do coaching. E eu estou porque hoje também está assim, hoje também está um momento em que o profissional ele é multiprofissional, né? Hoje, quem quiser me contratar como constelador, né, eu vou fazer o serviço de constelador. O que é a constelação sistêmica? O nome veio lá do alemão Bert Helling, que foi traduzido para o inglês e depois traduzido para o português do Brasil. E constelação quer dizer posicionamento. Então, na constelação sistêmica, nós vamos colocar cada um na sua posição dentro da família, ou dentro da sociedade, ou dentro do sistema empresarial, né? E quando você fica dentro da sua posição, a gente te coloca para enxergar a posição do outro, para você ver o quanto o outro é importante também, né? Para você ver se aquele pensamento que você tinha sobre o outro, de fato, é o pensamento correto.
E, na verdade, não existe o correto. Existe o meu ponto de vista, o ponto de vista do outro, que eu também tenho que aceitar, para ser aceito o meu ponto de vista também, né? Como coach, então, a gente trabalha esse processo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento empresarial, troca de carreiras, né? Que hoje é o que mais procura. Coach é para troca de carreiras, né? Esse desenvolvimento profissional aí. E, como professor de filosofia, vamos trabalhar as ideias, né? Abrir o mundo das ideias aí para que a gente possa chegar a gerar esse conhecimento, as críticas sociais e gerar novas formas de conhecimento. E, como analista comportamental, que é um pouquinho diferente de PNL, né? O analista comportamental, a gente vai gerar o perfil de cada uma das pessoas, inclusive o coach. Isso. Inclusive o coach, né, para você ter um ótimo trabalho, você tem que pedir o perfil comportamental de uma pessoa para você analisar ali o que é que você de fato vai poder trabalhar, né, nas atitudes dele, no pensamento dele. Então, o analista comportamental é uma ferramenta diferente que traz grande ganho. Se eu vou para o psicanalista e eu consigo levar impresso o meu perfil comportamental, eu vou ajudar demais o meu psicanalista. Vou ajudar demais o meu constelador. Vou ajudar demais o meu coach, para ele poder fazer o trabalho dele com mais agilidade, otimizar o trabalho de cada um deles. Então, o perfil comportamental, ele não é tão divulgado, ele está começando aí hoje a ser tão divulgado, né? Ele é de extrema importância, você saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que você tem que desenvolver e o que você tem que limitar dentro de você, né? Então, o analista comportamental também é uma profissão muito interessante e extremamente necessária no processo. E aí, então, né, nós temos essas diversas técnicas, e aí entra a programação neurolinguística e a neuropersuasão, aonde vai ressignificar ali a fala do paciente, a fala do cliente, tanto como coach, como terapeuta, você vai ressignificando e vai mostrando para ele que ele pode olhar a história dele de forma diferente. A hora que ele está olhando a história dele de forma negativa, ele pode ser mais positivo, porque a positividade, a força da palavra, vai fazer com que ele busque melhorar a sua vida, né? Então, e é isso que a gente quer com cada um. A gente quer o crescimento pessoal, a gente quer esforço de cada um para ter o alto amor, para se amar, para se respeitar, para se perdoar, para se aceitar, né? E para crescer, né? Porque se cada um cresce, a sociedade cresce junto, o mundo cresce junto, o universo cresce junto. E a gente quer um universo melhor para todos nós. Então, queremos todos crescendo junto. Uhum. É o dito lá, era do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, esse é um Conhece-te a ti mesmo. É um segredo fundamental, né, da existência. Enquanto você não se conhece, fica difícil, né? Enfrentar o próximo. Uhum. É isso aí. Puxando um pouco para a teologia, essa fala aí, dizem que os mandamentos, os 10 mandamentos, pode ser resumido no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Quando a gente fala isso, a gente fazendo a análise, amar a Deus sobre todas as coisas, significa que a gente vai para a segunda parte, que é amar a si mesmo, porque a gente acha que a segunda parte é amar o próximo. Mas como eu amo o próximo como a mim mesmo, se eu não me amo ainda, né? Então, a segunda parte do mandamento é amar a mim mesmo. E como é que eu faço isso? É uma tríade. Como é que eu faço isso? Reconhecendo que sou templo do Espírito Santo e que Deus está sobre mim. E eu amo esse Deus que está sobre mim, então eu tenho amor a mim, né? Sendo Deus amor. Isso puxando para a teologia. Deixando bem claro aqui. Então, quando eu amo esse Deus que está sobre mim, eu reconheço que o outro também tem esse Deus, e que o outro também é esse templo do Espírito Santo, né? E aí fica muito fácil eu entender que eu tenho que amar Deus sobre ele,
Tenho que amar Deus sobre mim e tenho que amar Deus sobre ele. E aí o mandamento vira uma regra tranquila. Uhum. Isso na verdade foi uma tríade, né, que Jesus tentaram apertar Jesus, os religiosos da época, a respeito da lei. Porque Jesus, de vez em quando, eles julgavam que estava violando a lei, os 10 mandamentos, né, de Moisés. E aí perguntaram, então, para Jesus qual seria o maior de todos os mandamentos. Aí Jesus respondeu exatamente assim, né, amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua inteligência, né, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então, aí é o que eu chamo de tríade. É a capacidade de você amar, primeiro, a si mesmo. Você nunca amará o seu próximo se você não começar por amar a si mesmo. Né? Se você não se ama, como é que vai amar o próximo, a quem você não conhece? Então, amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a Deus. E nunca se amará a Deus se não se ama e não ama o próximo. A comprovação de que eu amo a Deus, a maior comprovação é quando eu demonstro a minha capacidade de amar aquele que me ofende, né? Os meus inimigos, como diria Jesus, aquele que me persegue. Porque amar qualquer pessoa que nos trata bem é fácil demais. Qualquer pessoa pode fazer isso, né? Então, realmente, essa deixa aí que Jesus nos ensinou. Até o Chaves disse isso, né? As pessoas boas devem amar os seus inimigos. Aí é que está o desafio. Um episódio do Chaves. Então, já explicamos as áreas, o que nós fazemos, o que nós trabalhamos, né? Aqueles que precisar de orientação pode estar procurando o senhor, pode estar procurando a mim para orientação, seja trabalhista ali na questão das técnicas de coaching, né? Seja terapêutica na questão da psicanálise ou da constelação sistêmica. A terceira pergunta, então, seria: o que a psicanálise, a teologia e o coaching têm em comum sobre o poder da palavra? Apesar de parecerem tão diferentes, né? Mas elas se encontram. Hoje eu estava vendo um vídeo até de uma instituição, aliás, de uma academia de coaching, né? Uma dessas sociedades de coaching, não, de psicanálise. O cidadão já fez um casamento entre a psicanálise e o coaching, né? Porque, na verdade, onde é que as três, teologia, e entraria até a filosofia, né? Onde é que eles todos se encontram? Exatamente o que é o assunto daqui, na palavra. Todos eles usam a palavra, né? Isso mesmo. Onde eles vão se encontrar na forma como eles usam e como eles interpretam. Porque o psicanalista ele é o intérprete da dor, né? do cliente. Sim. O teólogo ele é um tradutor, aliás, o que é realmente matéria do teólogo é a palavra, é o que ele tenta manejar bem, é a palavra. E o coaching, o que ele faz o tempo todo é só realmente, né, perguntas que só arrancar a palavra da boca do teu cliente para tentar fazer, né, elaborar um projeto que possa levar o indivíduo a algum lugar. Então, o que tem realmente de similar é o uso, a forma como se usa a palavra, né? Cada um, e a filosofia, então, né, que o amigo do saber, sim. que é a fonte. Ainda mais ela que é bem contextual mesmo, né? Então, a gente chega só a uma conclusão de que não tem jeito. A palavra que a gente, né, que é esse instrumento, ou a gente mata, ou a gente dá vida, não é? Seja como teólogo, seja como psicanalista, seja como cientista, seja como for. É o nosso instrumento, é o que a gente tem de mais precioso. É a palavra, que a gente pode usar. Tem um texto bíblico, né, voltando aqui para a teologia, o Tiago, né, um dos apóstolos, ele diz que no poder, na boca, está realmente, né, a língua, que ela é tão benéfica, como pode ser tão maléfica, que ela está cercada por duas cercas, né, que são os dentes e os lábios, e ainda ela consegue saltar e ferir o próximo. Mas como uma espada. O conselho é que, assim, Tiago diz, assim como se coloca no animal uma brida, e para ter controle sobre o animal, assim também
a palavra, né? Ela deve ser, deve ter esse prumo de orientação da vida da gente. E nós somos Cuidado, né? por aquilo que nós falamos, né? Verdade. Aliás, o apóstolo Pedro tentou fugir da raia quando prenderam Jesus. Ele fugiu, né? E tentou seguir de longe. E uma criada encontrou, e o que ela disse para ele é impressionante. Quando ele disse, não, eu não conheço esse homem, nunca vi. A criada disse, a tua fala te denuncia que você é um dele. Eita. Então, a nossa fala denuncia que nós somos. Nosso discurso, né? Denuncia. Então, seja, né, qualquer uma dessas ciências, ela se encontra exatamente nesse eixo. O poder da palavra, como é que nós usamos? Se estamos usando para o bem ou para o mal. E acredito que todas essas ciências, de uma forma ou de outra, elas estão sempre tentando usar a palavra para beneficiar a humanidade, através dos séculos, né? Eu pego essa fala do senhor e faço um adendo aí, porque isso já é uma dica para os nossos amigos profissionais, né? Que dentro da filosofia e a teologia também vai ter esse aproveitamento dessa disciplina chamada hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação, né? E nós somos intérpretes. Até o professor de filosofia, quando eu estou em aula, aí a pessoa pergunta bem assim, você concorda com o pensamento de Aristóteles? Eu falei, olha, eu não estou aqui para dizer se eu concordo, eu estou aqui para advogar a favor do pensamento dele, apenas interpretando o pensamento dele. E quando a pessoa vai para o divã, ali do psicólogo, o psicólogo ele não está ali para dar a opinião dele, ele está ali para interpretar, né, as entrelinhas que está dentro daquela pessoa. Né? O constelador, o psicanalista, né? O coach ele vai pegar o perfil comportamental daquela pessoa, ele vai destrinchar aquele perfil comportamental, né? Para interpretar o que é de fato que a pessoa está precisando desenvolver, o que ela tem que cortar, o que ela tem que podar, o que ela tem que tirar. Porque não é só coisa boa, não. Tem que sair alguma coisa para outra poder crescer. Né? Tem que podar algo para que os ramos cresçam novamente, né? Então, essa ciência que é a hermenêutica, né, que é a ciência da interpretação, ela vai nos dar vamos dizer, entre aspas, esse poder, né, esse poder de orientar. E aí nós voltamos a Sócrates, né, porque o grande terapeuta, o grande coach, a primeira coisa que ele tem que fazer é suspender o próprio juízo. Né? Porque a gente não está para julgar, a gente está para servir. Né? É igual como é que é? Na lei do consumidor lá, que o cliente sempre tem razão. Código de Defesa do Consumidor. Né? E aí o Giordano diz que o jeito certo é o seu. Né? Se para você está bom, para mim está ótimo. Né? Se a gente tenta, né, conduzir dentro de técnicas e na psicanálise, dentro da escuta, tentar conduzir a pessoa aquilo que, né, que realmente é o mais ajuizado. Mas se para ela o ajuizado, né, a pessoa chega para a gente outro dia e diz, não, eu vou matar. Né? E aí a gente sabe que o bom senso, as leis e tudo mais vai comprovar que não é um ato, né, sano, é um ato insano. Né? Uma pessoa pode fazer uma coisa dessa, ela vai ser punida, vai sofrer as consequências. Mas se ela decidir, quem pode impedir? Né? Quem vai impedir? Sim. Né? Então, cada um vai arcar exatamente com as consequências. Como a gente estava falando há pouco aqui, e está em tudo que é livro aí, que a plantação, ela é opcional. Agora, a colheita ela é obrigatória. Né? Verdade. Tenta lançar semente. Tenta lançar semente. E a gente volta... A gente volta só um pouquinho mais atrás, que a gente falava assim, o poder da palavra, a palavra dita, a palavra, né, não volta e tudo mais. E a palavra não dita, porque se você for fazer a análise mais a fundo, o pensamento é palavra. Né? O pensamento é palavra, inclusive... nós estamos falando de teologia, e a forma de se conversar com Deus é essa.
é usando a palavra do pensamento. Às vezes você exterioriza e tudo mais, né? Mas lá na palavra diz o quê? Entra no teu quarto e faça a tua oração ali no privado. Ou seja, né? Você vai abrir teu WhatsApp e vai chamar Deus no PV, né, no privado, para poder mandar a mensagem para ele. E é a palavra, é o poder da palavra que está dentro ali da sua mente, da sua alma, do seu espírito. O dicionário francês, ele tem uma coisa muito interessante, porque se você procurar lá mente, coloca como sinônimo de alma e espírito. Né? Mente, sinônimo de alma e espírito. Né? E aí a gente vê, então, essa ligação da palavra mental como oração, como acesso ao divino, né? Como acesso ao que não é concreto, físico, sim o que está no metafísico, para o além do físico, né? Ou seja, o abstrato, o divino, esse outro mundo das ideias que Platão fala. Né? E então, é interessante a gente pensar também no poder da palavra não dita. Hoje nós temos aí dentro da psicologia, que já é uma área que está saindo aí para fora, né? O corpo fala. A interpretação do corpo, né? O que a gente não fala, que a gente guarda, mas o corpo condena a gente, acaba entregando a gente, né? O corpo, aqui na cidade satélite de Ceilândia, a gente falaria que o corpo é um X9, né? Ele acaba entregando a gente. Com certeza. Eu tenho até um livro antigo, né, muito antigo, intitulado O Corpo Fala. Né? Você falou dele aí, né? Pois é. E, na verdade, hoje, através dessa ciência dos códigos, né, da linguagem codificada, do Braille, né? O Braille? Não, Braille. Não, o Braille é escrito, né? Libras. Libras. Né? Línguas brasileiras de sinais. Exato. Então, mais do que nunca, hoje, né, as pessoas estão falando por gestos, né? Agora, o pensamento só Deus, né, para conhecer. E é por isso que essas ciências, psicologia, psicanálise e afins, elas têm o seu valor, por conta de, exatamente, muita gente doente, como eu disse lá no início, por falta de pessoas, né, com quem ela possa falar e jogar os seus lixos, que são pensamentos sujos, né? Enfim, e por não ter ninguém para conversar, essas pessoas entram em desespero. E a gente abre um grande adendo aí, né, onde o senhor falou, porque o próprio criador da medicina, ele já deu aí a dica certa para a cura. Né? O filósofo também grego, Protágoras, quando ele criou a medicina, ele falou, mente sã, corpo são. Né? Só que hoje a gente ainda insiste de querer lotar os hospitais. A gente não quer cuidar da mente, a gente quer cuidar do corpo. A gente quer o quê? O resultado imediato. A gente quer o remédio, a gente quer o placebo. Né? A gente quer lotar as academias para o corpo estar saudável. Mas se a gente não cuida da mente, esse corpo não vai estar saudável. Esse corpo não vai chegar a se manter saudável. Né? Então, a gente tem, infelizmente hoje, para você fazer um processo de coaching e você levar a pessoa a pensar nessa parte da mente, você tem que começar primeiro trabalhando o físico dela. Né? Mudar a alimentação, mudar as atitudes, para depois ela chegar e começar a pensar na inteligência, na memória, no pensamento, em todas essas outras coisas que as terapias trabalham. Infelizmente, a nossa sociedade ainda está assim. Né? Mas o criador da medicina ele já deixou bem claro. E a gente sabe aí que o coronavírus está atacando todo mundo, e os que não têm a mente sã tá com imunidade baixa. Está convidando o corona para chegar e se instalar. Os que têm a mente sã pega e não sente nem sintomas. E passa por isso com tranquilidade. Né? Então, é o nosso grande alerta à sociedade. Vamos escutar o criador da medicina.
mente sã, corpo são. Não estou falando que a gente tem que parar de cuidar do corpo. Pelo contrário, vamos fazer a manutenção necessária. Mas não esquecer da manutenção da mente, alma e espírito, como diria lá o dicionário francês, né? Sinônimos, mente, alma e espírito. E aí a gente faz essa tríade, né? Corpo, mente e alma. Exatamente. O homem, assim como Deus é trino, nós somos também, né? Trino, corpo, alma, Verdade. corpo, alma e espírito. E há muita gente realmente doente na alma, né? Mas investindo uma nota no corpo, porque parece que o ter está sendo mais importante do que o ser, né? Mas precisa equilibrar as coisas aí. E dentro do processo de coach, né, você vai levar a questão do ter justamente para chegar no ser, né? Você quer ter, então primeiro você tem que ser. Né? Nós temos então aí a próxima pergunta, quais as palavras que o senhor gostaria de ouvir e nunca ouviu na sua vida? Na verdade, seria o que cada pessoa que nos ouve, o que eu, que você, o que nós gostaríamos de ouvir, que nós nunca ouvimos, porque está tão raro, né? Eu acho que cada pessoa que nos ouve, eu, você, as pessoas que nos ouvem, cada um de nós, em nossa trajetória, tem algum tipo de palavra que nós gostaríamos de ouvir e nós nunca ouvimos ninguém nos dizer. Porque, sei lá, por vários motivos, mas, assim, é tão interessante que a gente chama de profecia, isso está também até nessas matérias que nós já mencionamos aí, está todo mundo falando sobre isso, palavras, outros chamam de palavras positivas, né, enfim. Mas, muito obrigado, né? É tão raro, né? A gratidão hoje. As pessoas são frutos de tanta ingratidão e o que nós temos a dizer. Eu fiz um listão aqui de palavras que seria interessante a gente ouvir, do tipo, vai dar tudo certo, você vai ser feliz, né? Hoje eu publiquei lá, você é uma pessoa amada. Essas músicas dos dias de hoje, de tanta sofrência, né? As pessoas estão realmente enveredadas nessa linha aí, de sofrência, né? E nós estamos aqui exatamente para dar uma outra... Gera até uma terapia negativa, né? Exatamente. E aí as pessoas entram, né, no vício, num caminho completamente diferente por conta até né, desses discursos ouvidos o tempo todo através das músicas, né? E nós estamos aqui para mudar esse disco, né? Para dizer às pessoas, não, você é uma pessoa má. A nossa live vai cair, em 20 segundos a nossa live vai cair, aí eu chamo novamente para continuar, tá? Então é isso. Então a gente vai aproveita esse momento aí para dizer a todos que nos ouvem, você é muito precioso, você é muito importante, Deus ama você, você tem valor,